Oi, meus queridos! Ai, que saudade de vocês! Ai, que saudade desse espaço! Será que vocês adivinham onde eu tô? Bom, quem é meu inscrito há mais tempo com certeza já tá reconhecendo esse lugar e principalmente essa árvorezinha que tá aqui atrás, que é uma árvore que eu gosto muito. Por sinal, gente, eu acho que, sei lá, 50% das minhas fotos, na época que eu usava o Instagram, que eu tinha umas fotos bem zen, bem bonitinhas, era com essa árvore aqui de trás. Bom, tá um calor que vocês nem imaginam. Trouxe até o negocinho aqui, ó, pra ir gravando o vídeo pra vocês e o quê? Me refrescando. Tentei gravar vídeo em casa, mas não dava, gente. Tava um calor insuportável. E além da questão do calor insuportável, também tem a questão do barulho. Tava, tipo, muito barulho pra rua. Tem uma criancinha querendo alguma coisa ali atrás, ó. Não sei o que, mas enfim. Bom, separei os temas que eu quero conversar com vocês hoje e eu fiz anotação, por quê? Porque eu começo a conversar e aí eu começo a me distrair e às vezes eu saio do foco do que era pra falar com vocês, né? Então isso é complicado. Bora lá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre complexo de inferioridade. Gente, por incrível que pareça, a primeira vez que eu escutei esse termo, eu tinha acho que 11, 12 anos. E foi uma situação assim bem desconfortável pra mim. Nessa época, gente, eu tava numa... Sabe aquela fase que a gente tá de pré-adolescência, que a gente não é criança, mas a gente também não é adolescente e a gente não sabe mais como se comportar, porque a hora as pessoas criticam a gente pelas atitudes infantis e a hora as pessoas falam que tal coisa é muito adulto e que a gente não pode fazer porque a gente não tem idade pra aquilo e tal. E eu vivia numa confusão, porque já nessa idade já me era exigida muita coisa assim, adulta, digamos assim, muita responsabilidade de diversas coisas. Então, eu tinha que ficar dosando o ser criança, o aproveitar o final ali da minha infância, com ser mocinha, com fazer as coisas, né? E pra mim era muito difícil, eu acho que a maioria das pessoas que passam por essa fase se sentem assim um pouco perdidas. E aí, eu lembro que nessa época eu tava sofrendo muito bullying. Por quê? Porque eu sempre fui uma criança magra, mas aí quando chegou a minha fase ali dos 8 até os 11 anos, eu comecei a engordar absurdamente, eu fiquei muito gordinha. E aí, pra vocês terem ideia, eu com essa idade, eu com 10, 11 anos, eu usava roupa 36, 38, que era roupa já de adolescente, não roupa de criança. E aí eu me sentia muito incomodada porque as pessoas ficavam falando do tamanho da minha bunda, do tamanho das minhas coxas o tempo todo, né? Sabe aquelas crianças que são bem coxudas e tem aquela bunda assim bem grande que todo mundo fica tipo fazendo comentário impróprio? Então, eu fui uma dessas crianças, então eu sofria pra caramba com esse tipo de comentário. Fora também, né, que as outras meninas, elas tinham, ou elas eram magras, ou elas já tinham aquele corpo mais de mocinha, com cinturinha e tal. E não, gente, eu era só uma criança gordinha mesmo. Então, enfim, eu era bem zoada nessa época. E aí eu lembro que eu ficava passando os finais de semana, mais provável assim quando tinha tipo feriado, que emendava dias, ou então quando era férias, a minha irmã me levava pra passar um tempo na casa dela, pra passar uns dias e tal, e eu gostava bastante, porque em casa eu ficava muito sozinha. E quando eu ia pra lá, eu tinha o meu sobrinho pra brincar, meu sobrinho mais velho, e tinha a pracinha, e ela deixava eu ir na pracinha com ele pra ficar brincando, ela deixava eu ir na casa das minhas amiguinhas que eu fiz, porque era um condomínio fechado, então assim, era seguro, sabe, não tinha problema, então eu me sentia livre, sabe, eu me sentia com autonomia de fazer as coisas quando eu tava lá, era muito diferente, sabe, porque quando eu tava com a minha irmã eu era tratada como uma mocinha, e aí eu, tipo, fazia as coisas, e quando eu tava em casa era totalmente o oposto. E aí, eu acabava brincando com as crianças mais novas do que eu, né? Porque nessa idade, a maioria das meninas e dos meninos já estão com aquela coisa assim, ai, de namorinho, de gostar de alguém e tal. Nessa época eu até gostava de um menino, sendo que aquela coisa boba de achar um menino bonito e tal, já contei pra vocês, gente, tá? Já até contei essa história pra vocês, mas enfim, fico até com vergonha. E aí, eu lembro que tinha um garoto que era muito bonito
tipo, muito bonito. Na época que eu tava com 11, 12 anos, tava super na moda, super estourado o Felipe Dilon. Então, tipo assim, era Felipe Dilon o tempo todo mundo queria o Felipe Dilon e tal. Todo mundo tinha crush nele. Na época eu não falava crush, né, mas enfim. E aí, esse moleque era, tipo, muito, muito parecido com o Felipe Dilon. E ele ainda era, como é que fala? Surfista. Então, tipo assim, ficava todo mundo em cima dele. Os meninos querendo ser ele, querendo, tipo, ter amizade com ele. As meninas tudo babando lá, o garoto dando em cima dele e tal. E nessa época, como eu disse, eu era muito criança. Então, tipo assim, eu não... Por mais que eu achasse o garoto bonito, não tinha aquela coisa de, ai, nossa, bonito, vou beijar ele. Tipo, não, sabe? E aí eu lembro que teve um dia que eu tava conversando com uma amiguinha. E essa amiguinha tinha um irmão que era amigo desse garoto, que era tipo o garoto bonitão, né, do rolê. E aí do nada o menino começou a puxar assunto comigo. Então, tipo assim, foi aquela coisa de... Sabe? Tipo assim, o garoto tá falando comigo. É sério, né? Tá falando comigo? Tipo, né? Pra vocês terem noção, eu fiquei pensando assim, gente, as pessoas daqui vivem me zoando. E o garoto que, tipo, que é considerado bonito e super legal está conversando comigo numa boa e não está me zoando. Tem pegadinha nisso aí, né? Eu já comecei, tipo... E aí eu só sei que quanto mais o menino puxava assunto comigo, e o garoto era super legal, era super de boa, sabe? O garoto estava conversando assim numa boa, muito provavelmente ele deve ter ido com a minha cara, às vezes até queria fazer tipo amizade comigo e eu não consegui virar amiga dele, gente, porque eu me sentia tipo, eu pensava assim, caramba, eu não sou bonita, eu não faço nada de legal, eu não sei nadar, eu tô aprendendo a andar de bicicleta, o garoto sabe fazer um monte de coisa, tipo, eu não tenho nem assunto com ele, entendeu? Então assim... E foi muito chato. E aí, ele percebia que ele tentava conversar comigo e eu não rendia os assuntos, né? Ele percebeu o quanto eu era tímida. E aí, ele pegou e falou assim... Eu não lembro direito o que ele falou, mas ele falou alguma coisa sobre isso. De tentar puxar assunto e eu sempre, tipo... Que eu deveria me soltar mais e tudo mais. Ainda isso que ele falou que eu deveria me soltar mais e conversar mais com as pessoas. Eu comecei a, tipo... Não sei, gente, começou a me dar um nervoso que eu comecei a, tipo, pedir desculpa pro garoto, sabe? Sendo que eu não tinha feito nada de errado, ele também não tinha feito nada de errado. E eu comecei a pedir desculpa, falei que eu era assim mesmo, que eu era chata, que eu não tinha assunto. Tipo assim... Gente, se o menino achasse realmente isso de mim, ele não estaria conversando comigo, vocês não acham? Assim, vamos parar pra pensar. Sendo que eu não pensei nada disso. E aí ele pegou e falou assim comigo, ele falou assim, nossa, você é tão legal, mas tem complexo de inferioridade. E o moleque falou assim, tipo, essa palavra. E eu não fazia ideia do que isso significava, gente, porque eu tinha 11, 12 anos, né, como eu disse. Sendo que, assim, a forma como ele falou e ficou olhando pra mim depois, com certo ar de reprovação, eu percebi que era alguma coisa errada, que era alguma coisa assim que não era legal. Aí o passarinho concordando. Percebi que tinha alguma coisa de errado. E aí, eu lembro que eu perguntei pra minha irmã o que significava na época, eu não lembro. Acho que foi pra minha irmã que eu perguntei, e depois eu perguntei pra avó do meu sobrinho o que significava isso, porque eu não fazia ideia. E aí elas explicaram e eu fiquei, ah, tá, é isso. Enfim, agora que eu já fiz essa introdução enorme, já foi o vídeo inteiro contando a história, né? Eu separei aqui pra vocês, gente, 5 sinais que a pessoa pode ter complexo de inferioridade. O primeiro sinal, gente, é a dificuldade em receber elogio. Cara, a pessoa que tem complexo de inferioridade, provavelmente uma pessoa que sofreu bullying o tempo, tipo assim, a vida inteira e foi comparado a vida inteira. Então, para ela receber um elogio, é muito difícil. Muito difícil. Eu venho de uma casa que são 4 irmãos. Eram para ser 7, mas são 4 porque são os que estão vivos. E assim, eu lembro que eu me sentia muito mal quando eu era pequena, porque, tipo, qualquer coisa que as pessoas fossem elogiar pros meus pais sobre mim, ou qualquer coisa que eu fizesse bem e que eu ia tentar mostrar pros meus pais, eu não era valorizada porque meu irmão fazia melhor.
porque a minha outra irmã fazia melhor. Porque a minha outra irmã também sabia fazer isso. Então, tipo assim, ai, nossa, fiz um desenho super legal. Ah, mas fulana também pinta. Ah, mas eu sei fazer tal coisa. Ah, mas fulano também sabe fazer tal coisa. Então, tipo assim, era muito desanimador, sabe? Eu acho que um dos motivos, de certa forma, de eu acabar criando, assim, uma coisa de, tipo, de afastar muito dos meus pais e me conectar mais com amizades de fora, com animais, até mesmo com a minha avó, foi isso. Porque agora eu vou me segurar pra não ficar chorando o vídeo, né? Porque não é a intenção. Mas, tipo, era muito chato, cara. Era muito chato e eu tenho certeza que, tipo, que quem já passou por isso sabe o quanto é desanimador e às vezes a gente carrega esses traumas, essas feridas pra vida inteira. Isso é péssimo. A segunda coisa, gente, é a comparação, né? Como eu disse, o primeiro é a dificuldade em aceitar elogio, né? A pessoa foi tão pisada a vida inteira que quando alguém reconhece alguma coisa boa em você, você fica tipo, nossa, tá falando comigo mesmo, né? Como foi aquele meu sustinho da primeira vez que alguém legal quis conversar comigo e eu ficar pensando, nossa, né? Inclusive, quando eu era adolescente e não queria ficar com alguém, ou tava com vergonha de ficar com alguém e alguém pedia pra ficar comigo, eu ficava questionando a pessoa do porquê que ela queria ficar comigo. E algumas vezes eu cheguei ao ponto de falar, nossa, mas tem pessoas mais bonitas. Nossa, mas tem pessoas mais legais. Sim, gente, eu mesma fazia isso comigo. Me orgulho disso? Não. Nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco. Principalmente porque depois que a gente começa a estudar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento e tal, a gente vai percebendo que as pessoas geralmente tratam a gente como a gente se trata, como a gente se sente. Então, se você se sente o cocô do cavalo do bandido, né, como diz uma amiga minha, dificilmente as pessoas vão te tratar bem, cara, porque nem você se respeita, nem você se trata bem, sabe? Então, é uma reflexão que vocês devem ter. A segunda coisa é a comparação excessiva. Cara, todas as pessoas têm coisas boas e ruins. Se você ficar focando só nas coisas boas dos outros, vendo o quanto as pessoas são boas, são inteligentes, são bonitas, tem isso, tem aquilo, você não, cara, você vai se sentir desanimado pra tudo. Tu não vai ter vontade de fazer nada, você não vai ter coragem de correr atrás do seu sonho, você não vai conseguir se sentir bem pra ter um relacionamento amoroso, porque você sempre vai se sentir por baixo. É muito difícil, cara, muito difícil mesmo. Então para com isso, tá? Sério, não vale a pena. Algumas pessoas até evitam, gente, ter rede social por causa disso. Porque é uma pressão muito grande de você ficar pensando assim, nossa, as pessoas só postam em rede social as melhores coisas da vida delas. Não vão postar que estão sofrendo, que estão tristes. Algumas até postam, mas a maioria não. Então, assim, se você for levar em consideração isso, você vai ficar achando que a vida de todo mundo é maravilhosa e que a sua vida é uma bosta o tempo todo. Então isso vai te colocar pra baixo, entendeu? Então se você é esse tipo de pessoa, eu aconselho duas coisas. Ou não usa rede social, ou se usar, evita ficar seguindo padrões de gente que você não vai, tipo, alcançar. Por exemplo, ai, eu tô cuidando do meu corpo, eu tô cuidando do meu peso. Cara, se eu for ficar seguindo as modelos da Victoria's Secret e ficar olhando aquelas cinturas finíssimas e olhando pra mim e pensando que, tipo, que eu não vou conseguir ter aquela cintura, em vez de eu ficar feliz, todo dia que eu entrar no Insta, eu vou olhar aqueles corpos perfeitos, eu vou ficar me sentindo mal. Ui, eita, tô derrubando as coisas aqui. Eu vou ficar me sentindo mal e daqui a pouco eu não vou, tipo, não vou ter coragem de postar uma foto minha, porque eu vou achar que todas as fotos estão ruins. É tenso, cara, é tenso. Por sinal, esse é um problema que eu tenho, tá? Eu não posto foto minha porque eu sou muito autocrítica. E à medida que eu fui ficando mais velha, eu fui ficando mais autocrítica ainda em vez de melhorar. Tipo, eu melhorei alguns pontos da minha vida e outros pontos eu fiquei ainda mais chata. Porque eu sempre tive muita cobrança com essa questão de aparência, de peso principalmente. Então, caramba. Pra mim é realmente difícil tirar foto e ficar postando, né? Vocês devem perceber. Então, por isso que eu evito rede social. E, inclusive... Enfim, gente, é basicamente isso mesmo. Eu não me sinto muito bem tirando foto. Eu nunca acho que a foto tá bonita. E aí, às vezes, quando eu acho que uma foto tá bonita, eu vou ficar usando ela há 1000 anos. Basicamente isso. E eu conheço um monte de gente que é assim também.
Dependência da validação externa. Gente, uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida, e isso é uma coisa que eu tô tentando melhorar, é essa questão de você ser dependente da validação externa. Ou seja, você depender da opinião dos outros para você seguir com algum plano, para você fazer alguma coisa. Por exemplo, fiz um desenho que eu achei super legal. Se eu achei legal, se eu gostei, eu vou postar. Por quê? Porque eu gostei. Vai ter um monte de gente que vai falar, ai, nossa, tá mal acabado, tá isso, aquilo, nanã. Se eu for ficar perguntando para as pessoas, para um monte de pessoas, toda vez que eu fizer qualquer coisa, sempre vai ter uma ou outra que vai discordar, que não vai achar bom. E aí, com isso que elas não vão achar bom, se eu não tô numa vibração muito legal, se eu já tô num dia que eu tô deprimida, acabou, cara, acabou. Aí mesmo que, tipo assim, eu vou pensar, ai, nossa, cara, eu não consigo fazer nada direito, tipo, eu não vou postar, não. E aí eu fico nessa, e com isso, tipo, eu não faço mais as coisas, sabe? Eu desanimo, cara. Eu já tive um tempo que eu desanimei de tocar, eu andei um tempo que eu desanimei de desenhar, eu andei um tempo que eu desanimei de fazer maquiagem, de fazer tudo. Por quê? Por causa de crítica dos outros, sabe? E isso não é uma coisa saudável. E como eu disse, gente, eu falo isso pra vocês, tipo, de experiência própria, tá? Eu sou uma pessoa em processo de melhoramento. Não sei até quando, não sei até onde, não sei até quando eu vou conseguir me melhorar como pessoa, mas eu tenho tentado. E é isso, eu sei que pode ter gente também passando pelos mesmos processos. A quarta coisa é o excesso de desculpa. Gente, sério, uma das coisas que mais mostra baixa autoestima, né, e complexo de inferioridade é a questão de você ficar pedindo desculpa o tempo todo, né? Porque, como eu disse, você se sente mal o tempo todo, se sente triste, se sente pra baixo, fica dependendo da validação dos outros, né? Então, quando alguma coisa não saiu do jeito que você queria que saísse, muito provavelmente, ou sei lá, alguma pessoa não tá te dando muita atenção e tal, você começa a ficar paranoico, achando que, sei lá, que a pessoa não quer mais falar com você, ou que você tá perturbando a pessoa. E aí você começa com aquela coisa de, tipo assim, de desculpa excessiva ao ponto de se tornar uma pessoa chata, de tanto ficar pedindo desculpas pros outros, sabe? Eu acho que eu nunca tive essa coisa de ficar pedindo desculpa em excesso pras pessoas, até porque eu sou uma pessoa um pouco teimosa e cabeça dura. Se eu achar que eu tô certa, eu não vou, tipo... Pode chover canivete. Pode chover canivete, gente. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Quando eu coloco uma ideia na cabeça, ferrou. Mas também, quando eu percebo que eu realmente estava errada, eu peço desculpa, tá? Então, eu sou uma pessoa muito assim. Eu acho que eu peço desculpa na medida certa. Nem demais ao ponto de ser trouxa pra todo mundo, mas também nem de menos ao ponto de ser arrogante e autoritária. Aversão ao novo. Né? Como eu disse, as pessoas que têm esse problema de autoestima e tudo, elas acabam tendo aversão ao novo porque elas não se sentem boas o suficiente. Então a chance delas quererem ter um novo compromisso depois de terem um compromisso que traumatizou elas, ou de, sei lá, muitas pessoas às vezes desistem de trabalhar em certa área porque foi um trauma atrás do outro, ou desistem de... Nossa, tinha uma coisa estranha agora. Desistem de fazer coisas novas porque elas acham que não são boas o suficiente, que não vão conseguir fazer tal coisa. Então, assim, vocês vão perceber esse padrão, que é muito difícil você conseguir fazer uma pessoa que não se sente bem com ela mesma começar qualquer projeto, começar qualquer coisa que seja nova pra ela. Porque muito provavelmente essa pessoa tem medo de primeiras vezes porque ela tenta ali se fixar em coisas que ela tem certeza que não vai dar ruim pra ela, que não vai fazer ela passar vergonha, que não vai deixar ela desconfortável. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo e tô contando até experiências mesmo íntimas pra vocês, coisas que eu passei, porque eu quero que vocês reflitam, cara, sobre isso, sabe? Eu já falei pra vocês, eu não faço vídeo, tipo, eu não sou mestra de ninguém, eu não sou coach de ninguém, eu não sou mãe nada de ninguém, entendeu? Eu faço os vídeos com a intenção de fazerem vocês refletirem sobre os assuntos, sabe? E eu não me importo de contar experiências minhas, principalmente quando eu aprendo alguma coisa com essas experiências, sabe? Porque eu acho que, de certa forma, trazer um exemplo real, né? Uma situação real, ou seja, uma coisa que realmente aconteceu,
faz a gente ficar muito mais próximo daquele assunto e refletir muito mais, sabe? E entender às vezes aonde a gente tá errando, aonde não tá sendo tão legal assim. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje, que é basicamente refletir aí se vocês são assim, ou se vocês conhecem alguém assim. Se vocês conhecem alguém assim, eu aconselho que vocês deem muito apoio, muito carinho para essa pessoa que muito provavelmente ela já sofreu bastante e sofre até hoje. E se você é uma pessoa assim, cara, tenta mudar, sabe? Tenta se conectar com você mesma e valorizar as coisas que só você faz, que só você tem. E é isso, né? Valorize o seu melhor, não fica focado só nos problemas e só nas coisas que você não gosta, porque assim vai ficar muito mais difícil aprender a se amar, né? A gente aprende a se odiar com uma facilidade assim, ó. Parece que o mundo inteiro ensina a gente a não gostar da gente. Agora, tipo, aprender a se amar é uma coisa muito mais forte, muito além. Bom, é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até a próxima.